Vamos dar início ao seminário de coisas legais de hoje. Quem vai apresentar é o Lucas Real. Ele é aluno aqui do segundo ano de matemática. Então, hoje o Lucas apresenta. Boa tarde, pessoal. Então, como já foi divulgado, hoje o seminário é sobre jogos, então, e em particular a gente vai jogar um jogo específico. Mas antes de jogar qualquer tipo de jogo, é minimamente natural que tenha jogadores, certo? Então, vamos começar, antes de apresentar um jogo propriamente dito, os jogadores. Os jogadores do jogo de hoje, eu escolhi para serem dois personagens curiosos da história da matemática. Um deles chamado Nicolau Tartaglia, que é esse daqui, e outro chamado Girolamo Cardano, é esse daqui. Os dois foram dois matemáticos da Renascença e eu escolhi eles para jogarem um jogo porque eles são historicamente rivais, assim. Eles eram dois matemáticos que eles duelavam na Renascença. E o duelo era basicamente você propor ao outro matemático um problema difícil para o outro matemático resolver. É o que se espera de um duelo matemático. Mas o duelo entre eles não era tão legal quanto o desse seminário, eu espero, porque se tratava principalmente em encontrar raízes de equações, e geralmente eram equações polinomiais com um grau arbitrariamente muito grande, tipo 3, assim, para mais. Então, como o Bhaskara já é muito trabalhoso, a gente vai evitar esse tipo de duelo, nós vamos para um mais legal, que é esse daqui. Ele inicialmente não tinha nome, quando eu me deparei com esse problema, batizei de malha por causa do tabuleiro. Esse é o tabuleiro do nosso jogo, ele lembra uma malha. E como funciona o jogo que a gente vai jogar? Tem essa malha, que ela basicamente consiste de um monte de nós ligados por cordinhas. Os dois jogadores, eles vão se alternar cortando cordas. Então, um jogador pode cortar uma corda aqui, aí depois o outro vem e corta aqui, e sei lá. Eles vão alternando os cortes, é simplesmente isso. Vai ter um momento que, como o número de cordas ele é finito, você se espera que em algum momento alguém vai fazer um corte e algum desses nós aqui vai descolar desse teto. Isso daqui é um teto, tá? Usei a anotação para física de teto. Então, em algum momento, os nós eles vão descolar do teto. O cara que fizer o primeiro corte, que derrubar algum nó ou alguma penca, né? Vocês conseguem imaginar que não precisa cair um só, né? Pode cair um monte de uma vez. Enfim, o primeiro cara que fizer um corte e cair alguma coisa, ele já perdeu o jogo automaticamente. Tudo bem? Beleza? Simples, né? A regra é clara? Eu espero que seja. E, enfim, vamos dar um exemplo, assim, porque na verdade a gente não aprende lendo as regras, a gente aprende jogando, certo? Então, por exemplo, você tem esse tabuleiro aqui pequenininho, né? O que um cara pode fazer, por exemplo, se o Cardano começa, ele pode cortar isso daqui e ele ganhou o jogo. Todo mundo percebe que ele ganhou o jogo? O Tartaglia perde imediatamente aqui. Ok? Alguém discorda disso? Então vamos lá. Bom, vimos esse jogo, essa regra do jogo, e algumas observações, para se fazer sobre esse jogo, elas são bem relevantes, elas valem a pena serem discutidas. Bom, uma primeira pergunta que a gente pode fazer é se algum desses matemáticos consegue bolar uma estratégia eficaz para ganhar o jogo. Então você tem o tabuleiro, será que existe algum jeito, alguma sequência de cortes que eu possa fazer que me ajuda? Começar cortando as cordas das laterais do tabuleiro, ou não, tentar cortar o máximo possível de cordas do centro. Será que alguma coisa desse tipo vale a pena? Só que seria mais legal se algum desses dois matemáticos, algum deles conseguisse desenvolver uma estratégia que é vencedora, né? Então, suponha que o Cardano quer ter uma estratégia vencedora. O que significa? Significa que qualquer movimento que o Tartaglia fizer, o Cardano ele tem uma resposta que garante a vitória dele. Ou seja, o Cardano está preparado para qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de movimento que o Tartaglia fizer. Isso seria uma estratégia vencedora. Será que algum deles consegue bolar uma estratégia vencedora? Essa é uma pergunta interessante. A outra é o que pode influenciar se essa estratégia existir. Será que o número de linhas e o número de colunas do tabuleiro ele é relevante para essa discussão? Será que não importa para obter uma estratégia vencedora?
O outro é se o jogador que inicia o jogo, ele tem algum tipo de vantagem sobre o adversário. Porque, por exemplo, a gente tem esse tipo de ideia quando está jogando o jogo da velha, eu não sei vocês, que a gente gosta de começar, não sei porquê, sendo que geralmente se os dois jogam bem, empata. Mas enfim. Então essas são perguntas que a gente vai tentar responder nesse seminário, esse é basicamente o objetivo principal. Bom, para procurar a resposta dessas perguntas, vamos agora investigar melhor um pouco esse jogo. Alguns comentários sobre eles são relevantes. Então, por exemplo, se o número de linhas e o número de colunas do tabuleiro é finito, então o jogo acaba em algum momento, certo? Então, tipo, porque eu tenho um número finito de cordas, cada rodada os jogadores vão se alternando, cortando as linhas, então em algum momento o jogo acaba e esse momento é finito, assim. Isso é razoável para todo mundo? Ok. Vamos lá. Próxima observação, que uma mesma jogada ela não pode ser feita duas vezes. Então, isso daí também é relativamente aceitável, certo? Porque se um jogador cortou uma corda, ela não vai ressurgir do nada, assim, para que ela possa ser cortada de novo. Beleza? Então tá bom, nada muito absurdo até aqui. Vamos ver. Esse daqui talvez, não sei, eu também acho que não é muito difícil de aceitar que o jogo nosso, ele não tem empates, certo? Em algum momento alguém vai fazer um corte, vai cair, o primeiro cara que fez esse corte que caiu, ele é automaticamente perdedor, não tem muita dúvida de quem é o ganhador ou não do jogo. Então não tem empate. Tá bom? Ok, um outro ponto aqui é que todos os jogadores, a todo momento, sabem o que o outro pode fazer, certo? Não é um jogo que todo mundo tem informação completa do que está acontecendo, não é tipo truco, assim, que eu nunca sei as cartas do outro. Ou não era para saber. Né? Ok. Então, vamos lá. Espero que essas 4 propriedades elas sejam minimamente aceitáveis para esse jogo. E por satisfazer elas, a gente diz que o jogo malha é um jogo combinatório. Essas são basicamente as definições para um jogo ser um jogo combinatório. Certo? Bom, então vamos falar um pouquinho mais do que é um jogo combinatório. E em particular do que é um jogo. Porque a gente está falando de jogos, mas o que matematicamente representa um jogo? Assim, a gente ainda não falou um pouco sobre isso. Bom, a definição que a gente usa no estudo de jogos combinatórios é que um jogo ele é nada mais do que um conjunto, e em particular é um conjunto de jogos. Então, por exemplo, se você tem 2 jogadores, aqui eu ignorei que os nomes dos nossos jogadores, o Cardano e o Tartaglia, eu chamei eles arbitrariamente de L e de R. Se você tem 2 jogadores L e R jogando, o jogo que eles estão jogando vai ser considerado como o jogo de todas as possíveis jogadas que o jogador L pode fazer, mais as possíveis jogadas que o jogador R pode fazer. Isso daqui vai ficar mais claro um pouquinho com os próximos slides, em que eu vou apresentar alguns exemplos, mas o que basicamente a gente tem que pensar é que o jogo também pode ser pensado como um tabuleiro. Então, quando eu estou jogando um jogo, uma rodada muda de tabuleiro. Então, eu escolho um tabuleiro dentro desse meu tabuleiro. Esse também é uma maneira eficaz de pensar isso. Bom, então vamos dar alguns exemplos. E só para, se eu assustei alguém até aqui, a notação de conjunto ela vai ser abandonada rapidamente, porque o que a gente vai gostar é da propriedade que essa definição preserva. E que propriedade seria essa? Bom, antes de falar mais um pouquinho, só dando um exemplo do que eu queria dizer com o jogo ser um conjunto de jogos. Temos esse caso que a gente viu lá no começo, esse jogo pequenininho aqui. Quais são as opções que um jogador pode fazer? Ele pode cortar aqui e aqui e obter essas 2 conformações, certo? Então, a partir desse tabuleiro, um jogador pode vir para cá. Bom, o adversário pode fazer a mesma coisa se ele jogar, certo? Ele pode ou cortar aqui, ou cortar aqui, ou cortar aqui. Enfim, as opções resultantes vão ser essas. Então, se você tem os jogadores aqui, azul e amarelo jogando, as opções do azul são essas, do amarelo são essas. Então, o nosso jogo, ele é esse conjunto aqui. Certo? A gente tem esse jogo e ele é o conjunto desses 2 jogos. Tudo bem? Bom, o que eu queria dizer com a principal ideia que essa definição de conjuntos preserva é a ideia de uma árvore de jogos. Então, por exemplo, quando a gente está analisando um jogo, eu represento ele como um vértice de uma árvore.
Aí as opções de um dos jogadores são esses vértices aqui. Então, por exemplo, você tem o jogador azul, quais são as opções do jogador azul nesse jogo? São esses dois jogos aqui. E as opções do jogador amarelo são esses dois jogos aqui. Só que cada um desses vértices, por sua vez, representam jogos. Então, eles também são conjuntos de jogos. Então, esse jogo aqui, ele tem as opções do azul, as opções do amarelo, as opções do azul e as opções do amarelo. E assim a gente vai descendo essa árvore. Certo? Essa é basicamente a ideia que está por trás da definição de um jogo como um conjunto de jogos. Até o momento que vai ter esses vértices aqui que eles não vão ter opção para ninguém. O que isso significa? Significa que o jogo acabou. Ninguém mais consegue jogar nada. Certo? Bom, vamos voltar ao exemplo que ao pequeno exemplo que a gente estava trabalhando até agora. Então, tipo, tinha esse jogo aqui, ele é um jogo curtinho, certo? Um dos jogadores só pode fazer esse corte e obter esses tabuleiros. O outro pode fazer exatamente as mesmas coisas. O que acontece é que esses jogos, por sua vez, quando alguém cortar alguma coisa, vai cair uma penca de nós e o jogo acabou. Então, percebe que esses jogos aqui não tem movimento válido para ninguém, porque quando cai uma moeda, já não tem mais jogo a partir dali. Certo? Então, por exemplo, se eu representar isso numa árvore de jogos, esse seria o nosso vértice e essas seriam as nossas folhas. E ele só teria um vértice e 4 folhas e não teria mais nada para baixo. Ok? Isso também é problemas até aqui? Não? Então vamos. Bom, qual é a vantagem de você analisar um jogo como sendo uma árvore de jogos? A principal vantagem é que você pode fazer uma indução sobre árvores. Como que isso funciona? Significa que se você quiser mostrar que uma propriedade é válida para aquele nó original, aquela raiz, aquela que a gente chama de raiz, aquele nó principal, e vai descendo os jogos. Se você quiser mostrar que uma propriedade é válida sobre esse jogo inicial, o que você faz? Você mostra que é válido para todas as folhas, aqui embaixo. Aí mostra que você pega um vértice qualquer e você supõe que todos os filhos, né, todos os vértices que estão imediatamente na árvore abaixo desse, eles satisfazem a propriedade, você mostra que esse vértice satisfaz. Ou seja, fazendo um paralelo com a indução dos números naturais, né, a indução dos números naturais fala o quê? Se você mostra que uma propriedade é válida para o zero, aí você mostra que esse é que é o que a gente chama de caso base. Aí você mostra o passo indutivo, que é se ela vale para um número natural n, ela vale por n mais 1, então essa propriedade que você está analisando, ela vale para todos os números naturais. Aqui é basicamente a mesma ideia. Bom, se isso daqui está ainda meio confuso, vamos ver o que está acontecendo. A gente tem então nossa árvore de jogos, a gente quer analisar esse jogo aqui. Aí a gente vê que uma certa propriedade, ela é válida para todos os vértices que estão aqui embaixo, nessa altura mais baixa, que são as folhas da nossa árvore. E a gente mostrou o caso base. Aí agora a gente vai mostrar o passo indutivo. Isso é, se você pega um vértice, aí você supõe que todos os filhos dele satisfazem a propriedade, então ele tem que satisfazer a propriedade. Se a gente mostra esse passo indutivo, então esses vértices aqui automaticamente eles satisfazem a propriedade. E assim por diante, certo? Até que chega um momento em que você percebe que a sua propriedade ela vale para o jogo inicial que você está analisando. Tudo bem? Beleza. Ok, e por que isso é útil para a gente? Porque com isso a gente consegue mostrar o teorema fundamental dos jogos combinatórios. Assim como tem o do cálculo, da álgebra, tem o dos jogos combinatórios também. Bom, aí basicamente o teorema diz? Que se você pega G, um jogo combinatório jogado entre dois jogadores A e B, então um deles possui estratégia vencedora. Eu não sei quem. Eu sei que alguém possui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso por indução sobre a árvore do jogo. Como a gente viu, para fazer a indução precisa primeiro comprovar o caso base. Né? Qual que é o caso base? Mostrar que todos os jogos das folhas, ou seja, todos os jogos que eles estão lá na extremidade mais baixa, na altura mais baixa da árvore, tem que mostrar que eles têm estratégia vencedora para alguém.
Bom, mas vocês concordam que tem mesmo, né? Então, se você está analisando sua árvore de jogos, você pega algum jogo que está na folha, o que significa ele estar na folha? Significa que não tem jogada para ninguém. Então, isso significa que esse jogo aqui, se você batendo o olho nele, você já sabe quem ganhou, certo? Então, tem estratégia vencedora para alguém ali. Todo mundo concorda com isso? Beleza. Então, a gente mostrou que todos os vértices da folha são jogos que têm estratégia vencedora para alguém. Beleza. Agora, a gente tem que mostrar o passo indutivo, né? Então, se você tem a árvore lá de jogos do jogo que você está analisando, você pega um vértice qualquer da árvore e você supõe que todos os filhos dele satisfazem um enunciado. Isso é, todos os filhos dele têm estratégia vencedora para alguém. Você tem que mostrar que esse vértice que você pegou também tem estratégia vencedora para alguém. Temos 2 casos a considerar. O primeiro é se o jogador que vai começar a jogar é o jogador A, que aqui ele é representado pelo jogador azul, né? Então, o vértice que você escolheu para analisar é esse, aí você supõe que todos esses têm estratégia vencedora para alguém. Bom, se em particular algum desses vértices tiver uma estratégia vencedora para o A, vamos dizer, esse daqui. Suponho que esse tem estratégia vencedora para o A. Então, concorda comigo que esse vértice aqui, o jogo que esse vértice representa, ele tem estratégia vencedora para o A também, se o A começa jogando. Qual que é a estratégia vencedora do A? Mover para esse, certo? Então, tipo, o A vai jogar nesse jogo e ele sabe que essa opção do jogo, para ele, tem estratégia vencedora. Então, ele vai lá e ganha o jogo. Ok? É isso que eu quero dizer. Bom, só que pode acontecer de que esse jogo aqui ele não exista, né? Ou seja, todos os jogos da folha, eles deem estratégia vencedora para o B. O B a gente vai representar por amarelo. Então, supondo que todos os vértices aqui eles têm estratégia vencedora para o B, quem que ganha aqui nesse jogo B? Vocês concordam comigo que é o B? Porque, tipo, a única estratégia que o B tem que fazer é olhar o A se ferrar e dar a vitória para ele. Beleza? Então, nesse caso, o B tem estratégia vencedora. Em particular, eu mostrei que nesse vértice V, alguém tem estratégia vencedora, que é o meu enunciado, que é o que eu queria mostrar pro passo indutivo. Bom, então aqui eu mostrei que o B ganhou. Bom, se o B joga primeiro, a gente faz basicamente o mesmo argumento, né? Se existe uma opção do vértice que dá a vitória para o B joga aqui e ganha. Se não, todas as opções aqui dão vitória para o A. E aí quem tem estratégia vencedora é o A, que é só o A esperar o B dar a vitória para ele. Que é exatamente o que está escrito aqui. Bom, de qualquer forma, o que a gente mostrou é que alguém tem estratégia vencedora. Eu não mostrei quem, se foi o B ou se foi o A. Então, pela indução sobre árvores, a gente conclui que o nosso jogo original ele tem estratégia vencedora para alguém. Beleza? Então tá bom. Mas e daí? Bom, mas e daí é que o nosso jogo Malha ele é um jogo combinatório. Então a gente mostrou que alguém tem que ganhar no jogo inicial. A gente não sabe quem, se vai ser o Cardano ou o Tartaglia. Mas a gente pode pensar em tentar descobrir quem que vai ganhar. Bom, e em particular a gente mostrou como essa estratégia vencedora existe, a gente gostaria de mostrar qual que é ela, né? Será que, tudo bem, saber que existe é uma coisa, mas você tem que saber qual que ela é para você ganhar o jogo, certo? Não basta saber que existe. Bom, para a gente tentar explicitar essa estratégia vencedora e deduzir quem de fato ganha o jogo, é conveniente a gente, pelo menos, mostrar alguns conceitos iniciais de teoria dos grafos, assim. E como vocês vão ver depois, isso vai... Porque o nosso jogo ele vai ter uma associação meio que direta com a teoria dos grafos. Mas, antes disso, vamos definir o que é um grafo, né? Um grafo ele é um conjunto, não é nada mais que um conjunto de vértices. Então, aqui eu desenhei meu conjunto de vértices. E associado a ele tem um conjunto de arestas. Uma aresta nada mais é que um par não ordenado de vértices. E quando eu vou desenhar isso num papel, eu desenho meus vértices como sendo esses pontinhos e as arestas como sendo esses traços ligando os vértices. Tudo bem? Então, basicamente, um grafo é isso. Só que tem alguns grafos que eles são
mais clássicos, né? São exemplos que a gente costuma usar mais do que outros. Então, por exemplo, esse grafo aqui ele é meio particular, porque ele dá uma ideia que tem um caminho entre os seus vértices, certo? Então, tipo, vocês percebem que se o seu conjunto de vértices é esse daqui, as arestas elas formam mais ou menos elas estão dispostas em sequência, assim, formando um caminho entre todos os vértices. Ok? E se eu tivesse uma aresta ligando esse vértice e esse último aqui, esse caminho fecharia uma volta completa por todos os vértices, né? Seria uma coisa mais ou menos assim, que é o que a gente chama de ciclo ou circuito. Bom, um outro grafo particular seria esse daqui. Ele pode parecer meio aleatório no começo, mas dê uma olhada que aqui não tem nenhum circuito entre os vértices, né? Então, tipo, se eu pego qualquer subconjunto de vértices aqui, não tem um circuito ligando eles. Por exemplo, não tem um triângulo aqui formando um circuito. Enfim, não tem circuito nenhum. Esse gráfico que não tem circuitos a gente chama de árvore. E, inclusive, a árvore de jogos é uma árvore como um grafo mesmo, porque se vocês olharem bem lá, não tem circuito nenhum. Bom, então agora vamos fazer frente a essa definição sobre grafos, esses exemplos, vamos fazer uma definição, algumas definições que elas vão ser úteis para a gente. A primeira é que o grafo ele é conexo se eu pego quaisquer dois vértices do grafo, existe um caminho de arestas do grafo ligando eles. Todos os exemplos que a gente viu anteriormente são grafos conexos. Então vamos apresentar um que não é conexo para vocês verem melhor o que eu estou querendo dizer. Um gráfico que não é conexo seria esse daqui, ó. Se eu considerar todos esses vértices como sendo o meu conjunto de vértices. Aí percebe que eu pego um vértice aqui e um vértice aqui, tipo, não tem nenhum caminho de arestas do grafo que liga esse vértice a esse. Então a gente diz que esse grafo é desconexo, só que vocês percebem que aqui então tem duas regiões, né, assim, conexas. Essas regiões a gente chama de componentes conexas, certo? Bom, mas percebe que eu pego se eu pegar esses dois vértices aqui, que não tem um caminho de arestas entre eles, e fizer uma aresta aqui, agora o gráfico como um todo ele já não é mais desconexo, ele volta a ser conexo, certo? Ou seja, se eu pego qualquer vértice aqui e qualquer vértice aqui, tem um caminho de arestas do grafo ligando eles. E se você pega um dessa componente e um dessa componente, ele tem que passar por essa aresta vermelha que eu criei. Tudo bem? Por isso a gente diz que essa nossa aresta vermelha é uma ponte, né? Porque se eu quebro ela, eu separo o meu grafo em dois e que eles não são conectados. O nome faz bastante sentido. Todo mundo concorda? O nome de ponte? Ok. Bom, um outro conceito que a gente vai usar bastante é o conceito de grau de um vértice, né? Que tipo, se eu pego um vértice, o grau é o número de arestas que incidem nele. No caso, nesse vértice aqui, tem 5 arestas incidindo nele. Então, a gente diz que o grau desse vértice é 5. Tudo bem? E os vizinhos desse vértice são os vértices com os quais ele compartilha arestas. Então, tipo, esse vértice ele tem grau 5, então ele tem 5 vizinhos, né? Tem esses pontos aqui que eu pintei de azul. Tudo bem? Beleza. Bom, uma primeira observação que é feita sobre esses conceitos é que se você pega um grafo e não está aqui, mas eu imagino que ele tenha que ser finito, um grafo finito e você soma o grau de todos os vértices, isso tem que estar o dobro do número de arestas. Bom, por que isso? Porque na hora que você está somando o grau dos vértices, você meio que contou cada aresta 2 vezes. Certo? Então, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo para vocês, talvez, os que estão com dúvidas, se convencerem mais. A gente tem esse grafo aqui e eu vou somar o grau de todos os vértices. Para isso eu vou começar a contar o grau desse vértice aqui. Todo mundo enxerga que esse vértice aqui tem 4 arestas que incidem nele, então esse vértice tem grau 4. Por isso eu fiz 4 marquinhas. Certo? Bom, agora eu tenho que somar o grau de cada um desses vértices aqui. Cada um desses vértices aqui tem uma aresta que incide nele. Então, cada um desses vértices tem grau 1. Que seria, então, se eu fizer essa contagem dos graus, eu tenho que fazer a marquinha uma vez em cada um desses vértices. Ou seja, a soma do grau é contar quantas marquinhas eu fiz no total, mas percebe que cada aresta eu fiz exatamente 2 marquinhas. Então, a soma dos graus dos vértices tem que coincidir com o dobro do número de arestas.
Tudo bem? Bom, agora uma consequência talvez um pouco não tão óbvia assim seria essa daqui, né? Se eu pego um grafo conexo com um número finito de vértices maior que 1 e que tem uma aresta a menos que o número de vértices, então existe pelo menos um vértice de grau 1. Confuso, né? Mas isso quer dizer que, tipo, nesse grafo específico aqui, que satisfaz tudo isso daqui, tem um vértice que só tem uma aresta incidindo nele. Como a gente faz essa justificativa? A gente supõe que não, né? Então, supõe que esse vértice de grau 1 ele não existe. Ou seja, como o grafo é conexo, percebe que não pode ter vértice de grau 0, né? Porque o que significa um vértice de grau 0? Significa que ele está isoladão. Então, e como o nosso grafo é conexo, tinha que ter um caminho ligando esse vértice a qualquer outro vértice do grafo. Beleza. Então, se os vértices não podem ter grau 0 e não tem nenhum vértice de grau 1, então todos os vértices têm que ter no grau pelo menos 2. Então, na hora que eu somo o grau de todos os vértices, tem que dar no mínimo 2n. Só que como a gente viu antes, a soma dos graus dos vértices de um grafo corresponde ao dobro do número de arestas. E o nosso grafo aqui tem n menos 1 arestas. Então, e só que o dobro de número de arestas, 2 vezes n menos 1, dá 2n menos 2, que é menor que 2n. Então, a gente chegou numa contradição aqui. Certo? Todo mundo concorda com isso? Confuso ou não? Enfim, ou seja, como essa contradição foi de supor que não tem nenhum vértice de grau 1, então algum vértice de grau 1 tem que ter nesse grafo. A gente garante a existência dele. Ok, eu vou voltar nisso em algum momento mais para frente. Continuando, vamos ver alguns resultados úteis sobre teoria dos grafos que vai ajudar a gente para resolver o problema da estratégia vencedora do jogo. Lembra que esse é o nosso objetivo principal aqui. Bom, a primeira proposição é que você pega um grafo que ele é uma árvore conexa. Então, tipo, lembrando do que é árvore? A árvore é um grafo que não tem circuitos. E com anexo significa que se eu pego dois vértices dessa árvore, então tem que ter um caminho de arestas ligando eles. Então eu tenho que concluir que o nosso grafo, cada uma das arestas é uma ponte. Ou seja, se eu tirar cada uma das arestas, eu quebro o grafo em dois. Certo? Bom, como a gente faz isso? A gente, de novo, supõe que não. Então a gente pega o G, o nosso grafo, os vértices e as arestas estão aqui, só que eles estão invisíveis, assim, digamos. Mas eles estão aqui dentro, desse conjunto aqui. Bom, aí você supõe que tem uma aresta aqui que ela não é uma ponte. Então eu vou tirar ela para ver o que acontece. Tirei ela. Como o nosso grafo ele é conexo, significa que... Porque, tipo, lembra que eu tirei uma aresta que eu supus que ela não era uma ponte. Então, quando eu tirei ela, significa que o grafo continua conexo, certo? Porque se ele virasse desconexo, essa aresta que eu tinha tirado era uma ponte. Tudo bem? Então, como quando eu tirei a ponte, o grafo continua conexo, significa que existe um caminho de arestas ligando esse vértice e esse. Aí eu vou desenhar esse caminho aqui. Beleza? Mas aí, quando eu volto à aresta que eu tirei, o que eu obtenho? Eu obtenho um circuito. Só que o nosso grafo G ele é uma árvore, né? Então ele não podia ter esse circuito aqui. Então eu obtenho uma contradição. O que isso significa? Significa que toda aresta que eu for remover, ela vai ser uma ponte do grafo. Beleza. Aqui está melhor explicadinho tudo. Quer dizer, tá basicamente tudo que eu falei está escrito aqui para quem quiser ver depois. Vamos para um outro resultado. O outro é esse daqui. Se você pega um G que ele é um grafo conexo e ele tem n vértices, só que todas as suas arestas são pontes, então ele tem n menos 1 arestas. Bom, isso daqui para mostrar isso daqui a gente vai usar a indução sobre os números naturais. A indução não sobre árvores, nada, é sobre os números naturais mesmo. Então, lembrando a indução dos números naturais, precisamos mostrar o nosso caso base. O nosso caso base vai ser para um grafo de um vértice, em que toda aresta é uma ponte. Só que assim, né, se o grafo tem um vértice, ele sequer tem arestas. Então, tipo, ele é isso aqui. Tudo bem? Esse é o nosso grafo, ele não tem nem aresta. Bom, ele continua conexo, né? Porque se eu pego dois vértices aqui, vai ser ele mesmo. Então, está conexo, tá? Ok? Todo mundo concorda com isso? Não tem dois vértices que não tem caminho entre eles. Tudo bem? Ok. E quantas arestas ele possui? Assim, é 0, né? Então ele possui n menos 1 arestas, ok? Então, mostramos o caso base. Agora a gente tem que mostrar a hipótese de indução. O passo indutivo, desculpe. Então, por hipótese de indução, a gente vai supor
que esse enunciado vale para todo número de vértices menor que n. Então agora a gente pega esse grafo G aqui com n vértices. Bom, ele tem n vértices, de novo, tem esses dois vértices em particular, e os vértices que estão aqui, eu ocultei, eu escondi eles. Tudo bem? Bom, como toda aresta do grafo é uma ponte, eu vou escolher uma aresta qualquer, tipo essa daqui, e vou tirar ela. Quando eu tiro ela, eu quebrei o meu grafo em dois, né, porque o nosso grafo G ele é conexo. E formaram essas duas componentes conexas aqui, a H e a H'. Eu vou dar um número de vértices para o H e para o H'. Então, se eu digo que o H' tem x vértices, como eu só removi uma aresta, eu não removi vértice nenhum, o H ele tem n menos x vértices, certo? Em particular, esse x e n menos x eles são menores do que n. E todas as arestas do H e do H' são pontes, porque elas são as arestas de G em particular. Então, se eu aplicar a minha hipótese de indução de novo, eu concluo que o H' tem x menos 1 vértices e o H tem n menos x menos 1 vértices. Certo? Quer dizer, arestas, desculpa. A hipótese de indução fala sobre a quantidade de arestas. Então, o H' tem x menos 1 arestas e o H tem n menos x menos 1 arestas. Ou seja, quantas arestas tem o G? Tem essas arestas aqui, mais essas arestas aqui, mais a aresta que eu tirei. Que quando eu coloco de volta eu faço a conta, dá n menos 1 arestas. Tudo bem? Então, mostrei o passo indutivo. E mostrei o resultado também. Ok, aqui está melhor escrito também, se alguém quiser ler depois. Agora, a última, prometo hoje, que é que se você pega um grafo conexo de n vértices, só que ele tem n menos 1 arestas, então o G é uma árvore, ou seja, não pode ter circuitos no G. Como que a gente faz isso? A gente faz isso, de novo, por indução. E qual que vai ser o nosso caso base? O nosso caso base, de novo, é isso aqui, né? O nosso n é igual a 1, aí ele tem 0 arestas, e então ele é uma árvore, certo? Percebe que não tem circuito aqui. Todo mundo concorda que não tem circuito aqui? Tudo bem. Então, beleza, comprovamos o nosso caso base. Agora a gente tem que comprovar o nosso passo indutivo, né? Então, a gente supõe que para todo número de vértices menor do que n, e que satisfaz essa propriedade aqui. Bom, então agora pega um grafo G, que ele tem um número n de vértices. Então tá bom. Percebe que esse nosso enunciado aqui, ele lembra muito um que a gente viu anteriormente, né? Então, tipo, a gente pega um grafo conexo, ele tem n vértices, tem um número de arestas menor em uma unidade que o número de vértices. Lembra que a gente concluiu que existe um vértice de grau 1? Todo mundo lembra? Era uma observação que estava em vermelho aqui. Eu vou usar isso, né? Então, a gente sabe que no G tem um vértice de grau 1. Aí eu vou desenhar ele aqui. Olha ele aqui. Nosso vértice de grau 1 está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar ele desse grafo e ver o que acontece. Quando eu tiro ele desse grafo, a gente tem agora G' um grafo. Eu tirei um vértice e uma aresta, esse grafo ele continua conexo, certo? E agora ele tem n menos 1 vértices. Então ele é um grafo conexo quer dizer, n menos 1 menos 1, né? Porque eu tirei uma aresta também. Então ele é um grafo conexo de n menos 1 vértices e n menos 2 arestas. Pela hipótese indutiva, esse grafo aqui é uma árvore. Mas se eu volto o vértice que a gente tinha inicialmente, essa árvore aqui, quando eu coloco esse vértice e eu coloco essa aresta, eu não acrescentei circuito algum no grafo. Então o G continua sendo uma árvore. Beleza? Então tá bom. Aqui está melhor escrito para quem quiser ver de novo. E o que a gente mostrou? A gente mostrou tudo isso, que uma coisa implica a outra, né? Você pega um G, um grafo conexo de n vértices, então o G ser uma árvore é a mesma coisa dizer que toda aresta de G é uma ponte, porque a gente mostrou que 1 implica 2, né? A gente mostrou que se G é uma árvore, toda aresta de G é uma ponte. A gente mostrou que se toda aresta de G é uma ponte, então o G tem n menos 1 arestas, e agora há pouco a gente mostrou que se o G tem n menos 1 aresta, então ele é uma árvore. Então tudo implica tudo, tudo é o que a gente diz que é equivalente. É a mesma coisa. Certo? Bom, mas e daí? Né, o que eu comecei falando de jogos, aí eu terminei falando de grafo, e o que uma coisa tem a ver com a outra.
A questão é que o nosso jogo Malha, né, ele lembra muito um grafo. Agora eu vou mostrar ele depois, vocês vão ver que lembra mesmo. Um grafo, se a gente imagina o teto como sendo um vértice. Então, tipo, a gente tem esse nosso tabuleiro, que era o que tinha inicialmente. Esse daqui era o teto, aí agora eu juntei ele como sendo um vértice. Percebe que isso daqui lembra muito um grafo, né? A gente tem os nossos vértices e tem as arestas entre eles. Bom, agora a gente vai tentar discutir o que seria o critério de vitória, né? O que seria ganhar no jogo Malha, pensando o jogo como sendo esse grafo aqui. Percebe que os jogadores eles vão se alternar cortando as arestas, né? Agora a gente não vai chamar mais de corda, a gente vai cortar as arestas aqui. E vai chegar num momento, né? Eu vou supor que os dois não fazem nenhuma besteira, assim. E vai chegar num momento que um deles, como o jogo vai acabar em um momento, um deles, todo movimento que ele fizer, ele vai derrubar algum nó. Todo mundo concorda, né? Porque, tipo, se tiver alguma aresta que ele pode cortar que não vai derrubar nada, ele vai lá e corta isso. Então, supondo que os dois jogadores eles estão jogando de uma maneira eficaz, vai chegar um momento que um dos jogadores ele vai se deparar com um tabuleiro em que toda aresta, quando eu cortar, vai cair alguma coisa. O que isso significa? Todo mundo consegue ter uma ideia? Tipo, toda aresta que o jogador cortar vai quebrar esse nosso tabuleiro. Isso significa que toda aresta vai ser uma ponte. Certo? Bom, aí isso era o que estava escrito aqui. Então, o jogador que vai perder o jogo é o jogador que na hora que ele for jogar, ele só vai ter pontos para tirar. Concorda? Bom, mas a gente mostrou que isso é exatamente a mesma coisa, dizer que esse tabuleiro que o jogador perdedor ele vai jogar, esse tabuleiro é uma árvore. E isso é a mesma coisa dizer que se o tabuleiro ele tem N vértices, ele tem N menos uma arestas. Bom, agora vamos então fazer a contagem dos vértices do nosso tabuleiro do Malha, né? Se ele tem um número L de linhas e um número C de colunas, então o número de vértices do tabuleiro vai ser esse daqui, certo? Todo mundo enxerga isso? É a multiplicação do número de linhas pelo número de colunas mais o teto. Ok? Bom, aí se vocês confiarem em mim, depois vocês podem voltar lá e contar direitinho, o número de arestas vai ser isso daqui. Só que a gente está interessado em saber, já que os jogadores estão se alternando, quando que o nosso tabuleiro ele vai ter L vezes C arestas, né? Porque concordo que quando ele tiver L vezes C arestas, pelo que a gente mostrou antes, todas essas arestas vão ser pontos. Aí o jogador que for jogar nisso, ele vai automaticamente tirar uma aresta, vai quebrar o nosso tabuleiro e alguma coisa vai cair do teto. Beleza? Então, a gente precisa chegar num tabuleiro com L vezes C arestas, então quantas arestas tem que ser removidas? A gente tem que remover essa quantidade de arestas aqui, certo? L vezes C menos 1. Ok? Todo mundo concorda com isso daqui? Bom, então vamos ver se vocês concordam mesmo, né? Aí eu gostaria que 2 voluntários da plateia aqui, vocês estão com a faca e o queijo na mão, hein? Viessem jogar esse pequeno exemplo. Ó, o segredo tá aí. Vamos lá, 2 aí. Eu já joguei perdido. Ninguém? Ó. A gente vai ficar empacado no tempo se 2 pessoas não levantarem. Ótimo. Aceleramos. Vamos lá. Pô, vocês acham que precisa? Eu vou dar a tesoura aqui para vocês. A tesoura está aqui. Tesoura. Ah, sim. A tesoura. Ok, então agora eu acho que a questão mais tensa aqui é decidir quem que vai começar, né? Eu começo. Então tá bom. Vamos lá.
Se vocês puderem dar um espaço para ver, para a galera se emocionar aí. Pode cortar. Pode cortar. Acabou. Eu acho que nós temos um vencedor, né, Paulo? Bom, ok. Será que alguém tem estratégia vencedora? Bom, vocês perceberam qual que é a sacanagem aqui, né? Tipo, se esse produto L vezes C menos 1, ele for par, como é o caso aqui, a estratégia vencedora é a do segundo jogador, certo? Porque os jogadores eles vão remover alternadamente as arestas, até que vai chegar um momento em que vai ter esse número de arestas e quem vai chegar nesse número de arestas vai ser o segundo jogador, certo? Porque eles estão removendo alternadamente. Aí o último jogador, como esse produto é par, o último jogador a remover uma dessas arestas aqui foi o segundo. Então agora o primeiro jogador, ele tem L vezes C arestas para cortar, só que todas essas arestas são pontos. Então ele vai deixar cair alguma coisa. Bom, a gente então mostrou como que é um critério para saber quem ganha o jogo, certo? E isso depende de quem começa. Mas será que essa nossa estratégia, ela funciona sempre? E, na verdade, é uma pergunta que é melhor, assim. Tipo, a gente, baseado no número de vértices, a gente sabe quem que vai ganhar, se é o primeiro ou se é o segundo. Mas como ele vai ganhar? Né? Porque isso não está tão explícito, vocês concordam comigo? Tipo, a gente tem um número de vértices, a gente tem um número de arestas, a gente sabe quem que vai ganhar por um argumento de contagem. Mas assim, qual que é a estratégia mesmo? O que vai garantir que você, sendo o jogador que potencialmente ganha, o jogador que tem a estratégia vencedora, vai ganhar de fato? Exatamente, é literalmente não fazer caca, entendeu? Tipo, é só você cortar uma aresta que ela não é uma ponte. Isso ficou claro para todo mundo no processo que a gente fez? Então, tipo, só não perde, você ganha. Entendeu? É basicamente isso. Bom, então, pensando nisso, a gente podia pensar que, então, se você não vai perder, você só não tirar uma aresta que ela é uma ponte ou, equivalentemente, tirar uma aresta que ela faz parte de algum circuito do nosso tabuleiro. Esse é um jeito de saber uma boa aresta para você tirar e não perder o jogo. Ok, mas será que isso funciona até para esse tipo de tabuleiro aqui? Né? Tipo, como seria a estratégia vencedora aqui? Todo mundo percebe que aqui tem estratégia vencedora para alguém? E que a estratégia é a mesma, é só você não perder? Que tipo, é usar o mesmo argumento, você só remove arestas que não são pontos até um momento em que todas as arestas vão ser pontos. Tudo bem? Bom, esse daqui é um exemplo, só por que eu coloquei esse exemplo, né? Porque esse daqui era para ser um pedaço da molécula de diamante, não sei se é assim mesmo. Aí eu escolhi o diamante porque todos os átomos são de carbono, né? Então não fazia diferença representar com outras cores, mas enfim. Então é basicamente isso. Essas são as referências, né? O jogo ele foi retirado desse livro aqui, era um exercício de tentar descobrir qual que é a estratégia vencedora para o jogo. Aí tudo que eu usei de teoria dos grafos são desses aqui. E em particular esse seminário surgiu como um trabalho que eu fiz numa disciplina que o Leandro ministrou semestre passado sobre jogos combinatórios, que o livro usado foi esse. E esse livro aqui quem me recomendou foi a professora Marina. Então se alguém tiver curiosidade nesses assuntos, procurem os dois. Eu posso dar uma leve ideia, mas eles são pessoas mais recomendadas. É isso, pessoal.